Glória a Deus, amém? Queria que os irmãos abrissem comigo a Bíblia no livro de Gênesis. Aleluia. Glória a Deus. Gênesis. Gênesis capítulo 3. É um texto bem conhecido. Amém? Tinha separado alguns outros textos, mas eu sinto no meu coração uma insistência para ler esse texto, eu vou ler esse texto. Amém? Essa noite eu queria falar com os irmãos a respeito de relacionamento do homem para com Deus. Amém? Semana aí a gente teve uma pergunta e a gente entrou num debate, né? Falando da maldade de Deus, da justiça, de como Deus é mau, de como Deus é bom, de como Deus ama Israel e odeia os outros povos. E foi mais ou menos nessa linha. Claro que tudo isso que eu acabei de falar não são verdades, são indagações que foram feitas. Amém? Como se Deus olhasse e falasse, não, você merece, você não merece. Apesar de a Escritura dizer e trazer muito claro que Deus tem misericórdia de quem Ele quer. Amém? Mas na sua fidelidade, na sua bondade, Ele mesmo diz, eu não faço acepção de pessoas. Amém, irmãos? Então, ainda que o sol ele venha brilhar para o justo e para o injusto, Deus na sua justiça, na sua bondade, Ele age de uma forma extremamente fiel ao caráter dele. Amém? E eu queria trazer esse texto como reflexão aos irmãos. Ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais, mas todos os animais do campo que o Senhor tinha feito. Esta disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Respondeu a mulher, a serpente, do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis, e nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque está escrito que no dia que comerdes deste fruto, porque Deus sabe que no dia que comerdes deste fruto, os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido que estava com ela, e ela comeu. Então os olhos de ambos foram abertos, e perceberam que estavam nus. Juntaram, pois, folhas de figueira e cobriram-se. Então, ouvindo a voz do Senhor, que passeava no jardim pela viração do dia, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Que interessante. Deus coloca um homem em um lugar maravilhoso. Este lugar ele chama de parque de diversão, lugar de prazer. No culto, se não me engano, a irmã Rose disse, lugar de delícias. Não é isso? Para que Deus pudesse ter prazer na vida do homem e da mulher. Deus viu que o homem estava só, e aí ele pegou e deu uma ajuntadora, uma ajudadora, uma auxiliadora, uma companheira, alguém para andar com ele, alguém para estar com ele, alguém para fazer companhia constantemente. Amém, irmãos? Quem gosta de estar acompanhado? Eu gosto. Eu gosto de momento de mesa, gosto de sentar, conversar, sorrir, brincar. E normalmente sem nenhum motivo
de espera, simplesmente por estar ali, por contemplar. Salvo engano, na quarta-feira eu saí daqui meia-noite, conversando com uma irmã, ajudando, auxiliando. Por quê? Porque é bom falar das coisas de Deus. É bom a gente se sentir útil. É bom a gente perder tempo com o que vale a pena. E quando eu digo perder tempo, porque a moeda mais preciosa que nós temos é o nosso tempo. Tudo quer comprar o nosso tempo. Inclusive o sono, o cansaço, a distração, né? Não só o dinheiro, mas a própria, me fugiu a palavra, mas a alegria, que a gente se distrai, né? Vendo um filme ou coisa parecida, uma série. Essas coisas estão tirando o nosso tempo. Amém? É pecado? Claro que não. Né? Mas olha que interessante. Um Deus que um dos seus atributos é onisciência. Amém, irmãos? Então ele sabe tudo. Tudo o que acontece. Ele sabe quando você erra. Ele sabe quando você acerta. Ele sabe quando você, antes de errar, já errou no seu coração. Porque a Bíblia diz que antes de você falar, ele já sabe o que vai lhe sair à boca. Esse Deus que conhece todas as coisas, não está limitado às tuas vistas, às tuas sensibilidades, às tuas percepções. Porque nada pode limitar esse Deus. Amém, irmãos? Um dos outros atributos de Deus, dentro disso, é o tempo do Kairos. Deus não está preso ao nosso tempo. Deus consegue ir lá na frente e enxergar as coisas. Inclusive pela predisposição do nosso coração, ele consegue ver qual será a nossa atitude. Amém, irmãos? Pastor, o que isso tem a ver com relacionamento? Quando você consegue olhar para Deus e entender que você nunca, jamais vai enganar Deus, ou jamais vai surpreender Deus, você vai conseguir perceber que mesmo você, sendo tão limitado, Ele te ama muito. A Bíblia diz que Ele se fez humano, natural, carnal, para poder até compreender o que é ser limitado. A Bíblia diz que Ele levantou um sumo sacerdote que pudesse se compadecer das nossas fraquezas. Porque Deus não tem fraqueza. O que pode impedir o agir de Deus? O mover a criação. Hoje eu conversava com o pastor Jadson, e ele falava sobre Sansão, que foi lá e matou com o osso, né, da jumenta, e de repente ele teve sede. E ele diz assim: foi pela tua força, Senhor. Me dá água para beber. Naquele momento, todos os olhos estavam voltados para Sansão, e Sansão podia dizer: fui eu. Mas não. Ele reconheceu que foi pela força do Senhor, que foi pelo braço de Deus. E porque ele reconheceu, Deus providenciou ali a rocha que abriu, fendeu e saiu água. É um tipo de Cristo. Quando nós de fato reconhecemos que necessitamos do Senhor, do seu auxílio. Quando a Escritura diz: diga o fraco, sou forte, ela está dizendo que para que nós venhamos a nos tornar forte no Senhor, primeiro temos que estar fracos em nós mesmos. Quão difícil é para alguns que são tão fortes, tão donos de si, na sua simplicidade às vezes. Nessa pergunta foi assim essa semana: por que parecia que Deus protegia Israel e para os outros povos não tinha oportunidade? Parecia que Deus só queria aniquilar todo mundo por causa do filho predileto. É isso, irmão. É assim que Deus age. A Bíblia diz que Ele não poupou nem o seu filho.
Ele não poupou. A Bíblia diz que agradou moê-lo em benefício nosso. Não foi algo que trouxe prazer a Deus, no sentido de Deus estar alegre, mas Deus estava ali rompendo as nossas limitações, ligando e conectando aquilo que faltava na nossa carne, porque a Bíblia diz que o Espírito que ressuscitaria Cristo dos mortos, o mesmo Espírito ressuscitaria o nosso espírito e a nossa carne, a nossa vontade. O mesmo Espírito. Mas para isso, primeiro precisava ser reconectado. O apóstolo Paulo veio trazer um ministério, pregar esse ministério, o ministério da reconciliação. Ele veio trazer de novo aquilo que estava um dia ligado. Aqui, no Gênesis. Deus estava conectado com o homem. Deus tinha um casamento com o homem. Deus tinha um relacionamento profundo com o homem. Deus o cobria, Deus o vestia, Deus o protegia. Deus dava para ele proteção, morada, alimento, provisão. Mas Deus deixou uma porta aberta. Deus disse para ele: olha, eu te dou um conselho. Vou parar de usar a palavra obediência, porque as pessoas têm um trauma com obediência. Elas acham que ser obediente é um princípio, é uma regra, é porque Deus está nos obrigando. Por que você não bota areia no seu carro, no tanque de gasolina, e vê se ele funciona? Obediência é você entender que um princípio só funciona quando ele se é completo, quando ele se faz da forma correta. Por que a gente não come caco de vidro? Porque o nosso organismo não é feito para isso. E quando Deus, o autor da sabedoria, o autor da verdade, o dono de todo o conhecimento, vem e diz: faz isso, por teu bem. Ele não está nos coagindo. Ele só está dizendo: se você for por ali, você vai andar sozinho. Não posso mais te proteger. Porque você escolheu ficar sozinho, eu vou deixar. Vou te respeitar. E sabe o que é interessante? Aqui, Adão e Eva já tinham comido. E a gente percebe aqui duas coisas. Uma, Eva comeu e contaminou a sua casa. Por que Deus não permitia o povo dele fazer aliança com outros povos? Para que não houvesse contaminação por influência. E nós temos essa liberdade. Você teria coragem de deixar o seu filhinho amado, o seu filhinho querido dentro de um prostíbulo? Dentro de um lugar horrível de assassinato e morte? E por que condenamos Deus? Você percebe que às vezes nós julgamos o Senhor e nem paramos para de fato refletir sobre o assunto. Mas o homem é livre. Caim matou Abel, mesmo sabendo que era errado, mesmo Deus podendo fazer algo igual, colocou uma marca nele e disse: ninguém toca nele. Mas ele não matou? Sim. Mas Deus disse: é assassino, mas ninguém toca nele. O que ele merecia? Não sei. Não ouso ir contra um princípio do Senhor. Deus julga porque Ele é o verdadeiro juiz. E assim aprove o Senhor fazer assim. Mas o pecado jaz no coração de Caim. E aqui, quando Adão e Eva pecam, você vê que o Senhor continuou indo a visitá-los. E você vai ler no texto, olha só que interessante.
Lá no 7. Então, os olhos de ambos foram abertos e perceberam que estavam nus, juntamente pois juntaram folhas de figueira e cobriram-se. Então, ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim, pela viração do dia, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Você percebe que agora o homem, primeiro, se protege. Faz roupas para se vestir. Segundo, se esconde de Deus. O homem se esconde de Deus atrás de coisas tão limitadas. Agora a voz amável do Senhor, bondosa do Senhor, já aos olhos do homem não é tão boa. Não é tão amável. Agora o homem já olha para Deus como um Deus injusto. Como um Deus que vai coagir, que vai matar, que vai ofender, que vai trazer regras penosas. Chamou, porém, o Senhor Deus o homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi tua voz no jardim, tive medo, porque estava nu e escondi-me. Preste atenção em duas coisas. Primeiro, que o homem teve medo. Como é que eu posso ter medo de alguém tão bondoso? Quando eu ando em culpa, em condenação, em justiça própria, quando eu estabeleço a minha vida na minha força, olha, se protegi de folhagem, me protegi atrás dos arbustos, me escondi, eu ando em medo. Eu não olho mais para o Senhor como um auxílio, como um amigo, como um amante, um marido, uma esposa, como alguém da casa, como alguém da família. Mas agora é um inimigo. Tive medo, porque estava nu. E o interessante é que a pergunta de Deus para o homem é: quem te mostrou que estava nu? Perguntou-lhe Deus: quem te mostrou que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comeste? A culpa, ela faz a gente olhar para aquilo que não é correto. Quando nós nos apoiamos na nossa obra, sem ser no nosso Criador, nos tornamos indignos. Ou procuramos alguém mais indigno do que nós para colocar a culpa. O culpado é a serpente. O culpado é a mulher. Não, eu sou assim por causa do meu pai, da minha mãe, da comunidade, do Brasil, dos Estados Unidos, porque eu sou manco, porque eu sou banguelo, porque eu não tenho cabelo, porque eu tenho cabelo. E vamos colocando a culpa. Quando na verdade, o sol brilha para todos. A oportunidade é a mesma. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 2, 4. Desculpa, abre em Jeremias 3 primeiro. Vamos ler primeiro Jeremias. Se um homem despedir a sua mulher, divorciar, e ela se ausentar dele, se ajuntar a outro homem, tornará ele mais para ela? Não se poluirá de toda aquela terra? Tu, porém, maculaste com muitos amantes, tornarias agora para mim?
Sabe o que é interessante nesse texto? Deus está fazendo uma comparação de um relacionamento íntimo, de um casamento de um homem com uma mulher, com o relacionamento dele para conosco. E ele está dizendo, olha, se você vai, a sua esposa te larga, ela te traiu, ela arrumou outros homens, outras coisas, ou o teu esposo te trai, arrumou outras pessoas, você voltaria para ele e se tornaria imundo? Lembre-se, estamos falando de princípios de lei, em que isso era vital. Voltaria. E aí Deus está comparando o relacionamento do homem para com Deus, porque o homem tem feito isso constantemente. Voltaria Deus para o homem? Sendo que o homem está escolhendo o tempo todo outras coisas, outras coisas, outras coisas, outras coisas, outras coisas. Tu, porém, maculaste com muitas amantes, tornarias agora para mim, diz o Senhor. Levanta os teus olhos aos altos e vê, onde não te prostituíste. Preste atenção, prostituição aqui que ele está falando é idolatria, amém? Não é sexo, é idolatria, é adoração a outras coisas, outros santos, seres, conhecimentos e assim por diante. Há algo que não vem de Deus. Nos caminhos te assentavas para eles como o árabe no deserto. Manchaste a terra com as tuas devassidões e com a tua malícia, pelo que foram retiradas as chuvas e não houve chuva tardia. Contudo, tu tens a testa de prostituta e não queres ter vergonha, não acabaste de me invocar, dizendo, Pai meu, tu és o meu guia da minha mocidade. Conservarás para sempre a tua ira ou guardarás continuamente? Tem dito e feito coisas más e nelas permanecestes. Disse-me o Senhor nos dias do rei Josias, viste o que fez a rebelde Israel? Ela se foi a todo o monte alto, debaixo de toda árvore frondosa, e ali andou prostituindo-se. Eu pensei que depois de ter feito tudo isso, ela voltaria para mim, mas não voltou. E viu isso a sua infiel irmã Judá. Dei carta de divórcio à infiel Israel e a despedi por causa dos seus adultérios. O que Deus está falando? Eu tinha um relacionamento real. Eu tinha fidelidade para com Israel porque ela tinha uma aliança comigo. Mas ela optou ficar longe. E eu disse, tudo bem. Porque a palavra divórcio significa separação. Seja feliz. Viva a tua vida. A partir de agora eu não tenho mais obrigação contigo. Você não quer viver assim? Viva. Te dou carta de divórcio. Escolhe o teu caminho. Quem está entendendo? Olha em Oséias, capítulo 11. Quando Israel era menino, eu o amei. E do Egito chamei o meu filho. Quanto mais, porém, eu os chamava, tanto mais se iam da minha face. Sacrificavam a Balaíns e queimavam incenso a imagens de escultura. O que Deus está dizendo? Quanto mais eu os tratava como criança, como alguém que não entendia, eu zelava, eu cuidava, mais eles preferiam me trair. Mais eles preferiam andar segundo o seu caminho. Todavia eu os ensinei a andar a Efraim, tomando-os pelos braços, mas não conheceram que eu os curava. Eu gosto muito de trocar a palavra conheceram por reconhecer. Não reconheceram que eu os curava. E essa palavra curar aqui é trazer a originalidade a um lugar de relacionamento, a um lugar de comunhão com Deus. Amém, irmãos? Mas qual é o texto que eu acho lindo aqui?
atraiu-os com cordas de amor. Deus estava atraindo, trazendo, chamando com ações de amor. Coisa linda, né, irmãos? Um povo que não olhava para Deus. Ou olhava, mas não era real. Clamava com os lábios, mas o coração estava longe. Abra lá em Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, verso 4. Ou desprezas tu as riquezas da sua bondade, a tolerância e paciência, ignorando que a bondade de Deus te leva ao arrependimento. Como ousa dizer, como ousa ignorar que Deus é tardio em julgar alguém? Ou que Deus foi severo demais com alguém? Porque Deus, ele vai esperando, esperando, esperando. Só que existe uma diferença. Há pessoas que estão ajuntando misericórdia sobre a sua vida por causa da sua conduta de clamar ao Senhor. Por mais que elas estejam saindo, Deus vai trazendo, porque elas estão olhando para o Senhor. Ainda que de uma forma ignorante, ainda como menina, ainda como menino, mas existem aqueles que não estão nem aí para o Senhor. E esses estão apartados do Senhor. Estão mortos, separados. Estão sozinhos no mundo. E eu ainda acredito que Deus, pensando nisso, enviou anjos para andar com cada um. Seja crente, seja ímpio. Para que Deus pudesse ouvir o clamor do homem. Amém? Mas aqueles que servem ao Senhor, a Bíblia diz que Ele enviaria a serviço. Quem está entendendo? Uns são apenas mensageiros. Mas para nós que cremos, que clamamos, que buscamos, temos anjos a serviço mesmo. Amém? Glória a Deus, essa é a fidelidade do Senhor. Hoje eu conversava com Jades, ele falava da guerra de Israel, se não me engano, de 6 dias. E ele disse que soldados israelitas viram anjos lá. E é incrível como Israel é desse tamanho. E vence, vence e vence. Isso é o que o homem racional não consegue entender. E a Bíblia diz que sempre haveria guerra em Israel. Quando tivesse paz, Jesus viria. Então não se assuste. Amém, irmãos? E olha que interessante o texto. Segundo a tua teimosia e coração impenitente, acumulas ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Deus recompensará a cada um segundo as suas obras. Preste atenção numa coisa importante. Quando eu aceito Jesus, vivo debaixo da fé de Jesus, crendo no sacrifício de Jesus, me escondendo em Jesus, isso é obra. Diferente de viver atrás de princípios para ter um benefício, que também é obra. E diferente do mundo, que faz sem saber das leis as coisas certas e as coisas erradas. Amém, irmãos? Porque para nós que cremos em Cristo, é-nos dado mediante a fé. Somos justificados mediante a fé.
A nossa obra é crer no que ele fez. Amém? Salvo, olha só, salvo pela graça para as boas obras. Nós somos salvos, remidos, amém? O que é remissão? Remissão é lavar, é santificar, é purificar, é separar. Nós somos separados, remidos pelo sangue do Cordeiro. Amém? O tabernáculo, ele tinha 3 ambientes. O ambiente, o átrio, que ficava o povão, né? Os homens na época. Depois os santos, que ficava só os sacerdotes. E o santo dos santos, que tinha um véu que separava, um véu muito grosso, que não podia entrar ninguém, senão uma vez no ano. Não sem sangue, tinha que ter um sacrifício ali. Tinha que ter uma separação, tinha que ter uma devoção para aquilo ali. Tinha que ter temor no coração para fazer aquilo. E a Bíblia diz que o véu se rasgou, a carne de Cristo, aquilo que impedia, aquilo que nos impedia de entrar na presença de Deus, agora não tem mais. Foi rasgado. Nós podemos ter acesso por esse caminho. Amém, irmãos? Glória a Deus. Dará a vida eterna aos que, com perseverança em fazer o bem, procurando glória, honra e incorrupção, mas indignação e ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que obra mal em primeiro lugar, do judeu, depois do grego, mas glória, honra e paz a qualquer que pratica o bem, em primeiro lugar do judeu, depois do grego. Pois para com Deus não há acepção de pessoas. Deus não está dizendo a grego, a judeu, a romano, não. Não está. Mas Deus consegue ver o nível de fé de cada um, o nível de revelação de cada um. Amém, irmãos? Ele é aquele que esquadrinha o nosso coração. Amém? Mas sabe uma coisa que não muda? Vinde a mim. O ir é teu. O ir é teu. O crer é teu. O abrir o coração é teu. Deus não vai ficar invadindo. Moisés estava passando lá no deserto e a sarça acendeu. E ele parou. E ele foi em direção à sarça, irmão. E de repente Deus, opa, para. Esse lugar é santo. Deus pode até sinalizar, irmão. Deus pode até apontar. A Bíblia diz que os profetas e Moisés, a lei, apontavam para Cristo. Amém? Como uma placa mesmo. E Cristo aponta para Deus. Porque nós nos deparávamos diante daquele véu e não conseguíamos ir adiante. Porque nós não tínhamos santidade, não éramos bons de verdade. Porque a carne estava enferma, tendenciosa a fazer o que era errado, a viver segundo a sua própria cobiça. Porque o homem é tentado pela sua própria cobiça. O homem não é tentado por qualquer outra coisa alheia, senão aquilo que já está no coração dele. Algumas coisas são instigadas, sim ou não? Porque você aceita Jesus, mas você continua tendo tentação. Mas algumas coisas são arrancadas do teu coração e aquilo torna-se um novo coração. Amém? E a coisa mais linda que vem com a salvação é a troca da consciência. Da consciência do pecado para a filiação. Da consciência da orfandade para a filiação. Porque antes estávamos separados de Deus. Longe, indignos. Você vai ver que as pessoas às vezes elas vão orar e começam: Pai de Abraão, Pai dos antepassados, né? Pai da Maria, Pai de não sei quem. Porque está longe. Longe, longe. E fica clamando, fazendo referência. Hoje eu brinquei com o pastor Jadson. Eu disse, é por isso que Eliseu, quando foi abrir o rio, ele disse, jogou a capa e disse, cadê o Deus de Elias? Não era o Deus dele, era o Deus de Elias.
Mas a Bíblia diz que Ele nos deu um espírito de filiação. E esse espírito dentro de nós clama a papai. Você tem um pai. Há uma mesa preparada para você. A Bíblia diz que nós já estamos assentados à destra do Pai. Hoje. Por que você não desfruta? Porque você ainda está olhando para as tuas forças, para as tuas limitações, querendo se cobrir com folhas às vezes, querendo se esconder quando Deus fala contigo, quando você devia olhar nos olhos dele e dizer: Deus, errei. Tu sabes. Essa é minha fraqueza. Me ajuda. Estou te entregando isso, estou lançando sobre ti, estou vindo sobre ti. E a Bíblia diz que quando nós fazemos isso, Ele nos alivia. Quando nós de fato somos libertos, quando entendemos que somos muito amados, muito perdoados. E é interessante que nós entramos dentro da igreja, né? Tem pessoas que entram dentro da igreja 50 vezes e não sentem nada, porque elas são boas, elas estão experimentando, elas estão vendo de qual é. Ou você vai para o inferno se continuar assim. Mas tem outras que a vida está tão apertada, tão dolorosa, que elas se sentem tão indignas e o coração delas está facinho, facinha para o Senhor. E seja qual for a circunstância na vida que trouxe um moldar para ela se abrir, faz com que ela tenha um primeiro cordão do amor de Deus. Mas é o prosseguir e conhecer ao Senhor que vai revelando de fato quem Deus é. Não é o primeiro encontro. Porque o primeiro encontro nós precisamos de cura. Queremos ser entendidos, queremos ser abraçados, queremos ser carregados, queremos ser libertos. Como uma criança que mama o peito, só quer leite. Mas depois que ela sacia ao som do coração da sua mãe, ela dorme. Porque ela sente ali agora a comunhão. Ela sente a ligação. Não é simplesmente uma alimentação, agora é o calor e o cheiro da mãe. Relacionamento. Relacionamento. Como podemos nos relacionar com Deus se Deus está limitado a um ambiente, a uma situação, a um tipo de coisa, a um tipo de performance? Deus é espírito. E importa que adoremos Ele em espírito e em verdade. Se você não conseguir adorar a Deus lavando a louça, tá difícil. Pastor, tem hora que é difícil. É verdade. Mas é prática. Relacionamento. A gente vai conhecendo a pessoa aos pouquinhos. E ela vai deixando, largando. Mas sabe qual é a diferença no nosso relacionamento carnal com o de Deus? Ele sabe quem você é. E eu gosto muito do filho pródigo porque Deus sabia quem ele era e falou: toma, vai gastar. Por quê? Com laços de amor, ele deixou a porta aberta. Porque se ele acusasse o filho pródigo, haveria mais separação. Pedro caminhou 3 anos com Jesus, com a espada na bainha, irmão. Seguia Jesus, ouvia Jesus, via sinal, via milagre, via tudo. Mas a violência, a justiça própria, a força, ainda era o seu braço. E eu não vi em nenhum lugar da Bíblia
Jesus mandando, larga isso aí, senão tu vai para o inferno. Ó, para de fazer isso. Não faz, deixa para lá, vai para lá. E muitas vezes, nós queremos ganhar as pessoas para Jesus assim. Não faz, vai para lá, vai para cá, vai para lá, por lá, e vai indo, sabe? E não é assim. O Senhor nos transforma de dentro para fora. E todos os dias que nós vemos a nossa maldade, nós nos julgamos dizendo, Deus, eu ainda faço isso. Deus, ainda passo um dia sem orar. Deus, eu ainda te busco quando preciso. Deus, e como vamos nos vendo, e temos duas escolhas. Ou a gente olha para o Senhor e diz, Deus, obrigado, porque o Senhor ainda está comigo. Ou você olha para Ele e diz, eu não mereço. E você apaga o Espírito Santo. E a Bíblia diz que Ele é a garantia. Sabe, irmãos, quando eu faço um empréstimo na Caixa Econômica, eu levo uma joia e coloco lá. E digo, é a garantia que eu vou pagar. E se é preciosa, eu dou um jeito de voltar. Você conhece alguém mais precioso que o Espírito Santo? Deus deu uma garantia de que você seria salvo. De que você teria um coração transformado. De que você conheceria Jesus. De que você conheceria o Pai. Ele te deu. A Bíblia diz que o reino de Deus é conquistado à força. E me perguntaram essa semana que passou, como assim? Eu disse, simples. Se perguntarem onde está o Espírito de Deus, o reino de Deus, e disserem está ali, ou lá, ou cá, é mentira, ele está dentro de você. É o Espírito Santo dentro de você, trazendo a vontade do Pai, colocando um coração novo, trazendo princípios, te apontando. Pastor, mas às vezes eu não ouço. Por quê? Porque a gente apaga o Espírito de Deus. Com a nossa vontade, a gente apaga o Espírito de Deus. Porque não matamos o nosso eu. Não jejuamos, não oramos, não tiramos tempo com o Senhor. Porque quando nós tiramos tempo para o Senhor, estamos nos santificando, nos tornando mais sensíveis às coisas de Deus, ao mundo espiritual. E ficamos agitados. Imagina você se relacionar com uma pessoa que de manhã te fala bom dia. De repente ela vai embora. E no final da noite, boa noite. É relacionamento? O que é isso? É o grupinho do Zap. Mas relacionamento não é. Então não tenha medo de estar no teu trabalho, às vezes caminhando no corredor e fala, Pai, obrigado. Não tenha medo de às vezes estar no banheiro, lá no seu momento, lá, sei lá, fazendo o quê? Lavando as mãos ou outra coisa. E dizer, Pai, Tu estás aqui. E não importa qual o local, qual o momento, mas fale com Ele. Lembre dEle. Cultue Ele. E sabe, Israel quando era menino, não foi o texto que nós lemos? Deus sabe qual é o grau de maturidade que você tem. Deus sabe quem você é. Deus sabe. Não tenha medo de falar com Ele. Não tenha medo de se jogar nesse relacionamento, porque a Bíblia diz que quem anda em medo não é aperfeiçoado no amor. Não conhece a Deus. E eu quero te dizer, o Caleb tem 2 anos de idade e ele conhece o pai dele. Quando ele me vê, ele faz uma festa. Não é pleno, não é completo. Ele não conhece a complexidade de um adulto, mas ele conhece o seu pai.
Não tenha medo de conhecer a Deus. Ainda que você seja uma criança de 2 anos, de 6 meses, de 10 anos, não importa. Olhe para Ele e diga: Pai, obrigado. Pai, Tu estás aqui. E a tua oração vai sendo transformada, vai sendo mudada. O teu relacionamento vai sendo mudado, a tua vida vai sendo transformada. E você vai começar a perceber que Deus não é mais um Deus distante. É como um marido. É como uma esposa. É alguém bem próximo. É alguém que reside dentro de você. Amém, irmãos? Coloque a sua mão no seu coração. Pai, Tu és um Deus de relacionamento. Tu és um Deus de aliança. Renova, Senhor, as alianças, ó Deus, que estão quebradas. Senhor, renova, Senhor, as alianças que ainda não foram, ó Pai, totalmente cobertas com Teu ouro. Mas também faz aliança com aqueles que não têm aliança contigo. Dá, Pai, esse anel de honra que só o filho tem direito. Tabalacaçou. Um anel do Teu nome. Um anel do Teu brasão. Um anel que carrega, Pai, o Teu nome. Obrigado, Senhor. Tu és o nosso papai. Tu és o nosso Abba. Labassuga manassuredecai. Espírito Santo. Ministra, Espírito Santo, no nosso coração essa noite. Tira, Senhor, a acusação, a culpa, a condenação. Jesus pagou de uma vez só por todos os nossos pecados, pelo que cometemos e pelos que ainda vamos cometer. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está satisfeito. Tudo o que o Senhor quer é que nós venhamos a passar por esta porta, nos relacionarmos contigo, te adorar, te louvar, comer na mesa, ouvir do conselho do rei. Queremos ouvir o teu conselho essa noite. Dalai kodebede carabassou. O teu conselho, Senhor. As tuas palavras. Queremos, ó Pai, ser carregados por ti. Senhor, alguns aqui, Senhor, estão clamando pelo teu mandato. Dá ordem, Senhor. Libera, Senhor, a palavra. Libera, Senhor, o comando. Oh, na beleza da tua santidade te adoramos, te louvamos e te exaltamos, Senhor. Recebe, Senhor, a nossa vida, recebe o nosso coração. Nos dá, Senhor, mais e mais deste relacionamento. Acende, meu Deus, a sarça várias vezes, para que possamos te ver, Senhor. Ensina-nos a nos separar, tirarmos as sandálias, diante do teu conselho, diante da tua voz. A não tratar a tua voz como qualquer voz, mas como a de alguém que quer o nosso bem, como alguém que sabe o que é bom para nós, como alguém que não erra, como um verdadeiro pai, como um verdadeiro ancião. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Amém, irmãos. Aleluia, Jesus.